Alô, alô, muito boa noite a todos. Estamos aqui iniciando mais um chat simplificando a análise de empresas. Hoje, 6 de agosto de 2013, 19 horas e 5 minutos. Esperar o povo ir chegando. Já aproveitando aí a temporada de resultados. Vamos ver se a gente consegue dar uma olhadinha aqui em uma empresa que o nosso querido amigo Carlos Magno sugeriu há umas 2 semanas atrás, que a gente desse uma olhadinha aqui com um pouquinho mais de cuidado nos resultados da Natura. E vale ressaltar a excelente governança da empresa e a clareza dos seus administradores, não só dos seus administradores, né, mas da sua equipe de relação com investidores também, na explicação para aqueles que se interessam pela empresa, no modelo de negócios da empresa e tudo aquilo que ela vem atravessando no sentido de incrementar a produtividade das consultoras e dinamizar as vendas e as receitas, né? Todo o processo que a empresa vem implementando já desde o final de 2011, a partir de 2012, né? Mas já pensado desde o final de 2011, início de 2012, né? Mais notadamente no partir dos primeiros trimestres do ano passado, processo esse ainda em andamento, né? Então vale ressaltar que muitos dos resultados, né, nesse período são impactados. Boa noite, Cal Rocha, Álvaro Almeida, sejam bem-vindos. Então, como eu estava falando, né, muitos dos resultados ainda desse ano são resultado desse processo de dinamização que a administração da empresa está implantando no sentido de aumentar a produtividade das consultoras, né, toda a estrutura que eles montaram, né, principalmente a partir do ano passado, né, com o novo papel da consultora orientadora, né, do percentual de remuneração, né, e do maior esforço de vendas, né, que eles estão. Boa noite, Clériston, seja bem-vindo, primeira vez que eu vejo por aqui. Apareça sempre que puder, Clériston. Bom poder contar aí com a sua presença também aqui ao vivo conosco. E então, como eu vinha falando, né, fique à vontade, Clériston, e apareça sempre que você puder, né? Todas as contribuições aqui, elas são muito bem-vindas, né? Dos novos iniciantes e dos iniciantes há mais tempo como nós, né? Nós continuamos iniciando aqui e sempre a gente vai sempre iniciar em alguma coisa, e o compartilhamento de experiências aqui é uma das coisas mais importantes da Baster.com, e é através delas que a gente vai crescendo conjuntamente, né? É bem por aí que se funciona aqui a Baster.com, né? E a riqueza dessa troca de experiências é essencial para que a gente vá crescendo e se desenvolvendo nessa atitude tão positiva nas nossas vidas, que é a gente tomar o controle e a gestão do dinheiro que a gente ganha
fruto do esforço do nosso trabalho, né? Que a gente é educado para focar só em conseguir boas fontes de renda ativa, mas a maior parte de nós não é educado para administrar os resultados dessa renda ativa, né? E isso traz uma série de problemas para muitos de nós. Boa noite, Honeyboy, grande Honeyboy, grandes contribuições aí, bem-vindo, meu amigo. Então é muito importante esse trabalho aqui de alguns ou muitos de nós que já passaram por essa fase ou ainda estão administrando essa mudança pessoal, né? De passar a ser superavitário e de que forma se manter superavitário sem esquecer também de viver o presente enquanto se constrói o futuro, com aquele compromisso que eu já falei aqui algumas vezes, né? Com a mesma seriedade, claro, guardadas as devidas proporções, mas com a mesma seriedade que a gente se dedica ao trabalho para ganhar o dinheiro, a gente também deveria ter essa mesma seriedade para administrar a qualidade de vida do nosso futuro, né? Sendo superavitário, já tendo uma reserva de emergência, a gente já tem no curto prazo já a tranquilidade de ficar tranquilo, de estar preparado para percalços, né, que possam acontecer, né? Opa! Boa noite, Luiz. Tá no trabalho, né? Legal, que bom que você tá podendo, mesmo do trabalho, participar aqui, né? E tá na escuta aqui conosco, né? Então, deixa eu esperar mais um pouquinho. Tá mais um tempinho para daqui a pouco a gente começar. Houveram algumas novidades, enquanto isso vamos batendo um papo, né? Houveram algumas novidades muito interessantes no site nos últimos tempos, né? De um mês para cá. Tem aí a estreia do grupo Análise de Carteiras, grupo muito bom, né? Moderado pelo Gualês. E esse site ele resolveu concentrar todos os pedidos de análise de carteiras num ambiente só, né, que proporcionou aí também a muitas pessoas, né, porque tem muitos pedidos, né, muitas pessoas que estão começando ficam inseguras, mais inseguras, e aí querem ter uma opinião a respeito da escolha das empresas que ele resolveu, que está em fase de estudo, ou que de repente já até começou a alocar parte de seus recursos nela. Opa, boa noite, Mili. Bem-vindo, mestre. Pois é, né? A Cielo tá para sair, né? O resultado, o Mili tá perguntando aqui, estamos esperando Cielo? Sim, estamos esperando Cielo também. Tá saindo daqui a pouco, né? Acho que não sei se hoje ou amanhã. Acho que é amanhã, depois do fechamento do mercado, deve sair o release. Boa noite, Adolfo Vaz. Hoje? Ah, beleza. Então daqui a pouco tá saindo. Bem, que eu me lembre, posso estar enganado, né, Mili? O Marcão que tá dizendo que vai sair amanhã. Que o resultado da Cielo vai sair amanhã. Aquela memória que eu tenho, ela pode falhar, que seria amanhã mesmo, após o fechamento do mercado, que o webcast seria na quinta-feira. Pelo jeito será bacana a temporada de fechamento do segundo trimestre. Ainda tem ainda bastante coisa, ainda vai
ao longo de agosto. Ainda tem bastante resultado para sair. Beleza, então Mili acabou de confirmar aqui que a teleconferência é amanhã e o resultado sai daqui a pouco. Ótimo. Cielo hoje. Acho que tem outra aí que eu tô acompanhando, que é amanhã e o webcast na quinta-feira. Beleza, então. Bom pra eu me organizando também. Bem, então vamos lá, né? Acho que já tá bom, 15 minutos. Vamos nós dar uma olhadinha rápido em Natura. Eu vou, como eu venho fazendo nos chats anteriores, até para estimular em vocês o hábito, né? Eu fiz e ainda vou continuar, vou dar uma passadinha no plantão empresas da BMF Bovespa, que é um acompanhamento interessante, se deve fazer, importante. E como também falo Luiz comentando 15 minutos dá até pra ficar famoso, né? Pois é, né? Já dizia lá, ó, Andy Warhol, né? Hoje em dia é bem menos do que isso você fica famoso, né? Com segundos num vídeo na internet, mas enfim, ou qualquer coisa. Mas vamos nós. Então, voltando ao assunto, também quero estimular em vocês o hábito de trimestralmente ouvir os webcasts de resultados, né? Isso é muito importante para que o investidor, né, ou aquele que ainda não investe na empresa, mas está estudando a empresa, ela já passou na triagem, está lá na lista de possíveis empresas que podem fazer parte da sua carteira, ou está no banco de reservas, né? Você já escolheu a sua carteira, já separou em categorias e em cada posição nas categorias os jogadores que você resolveu escalar para jogar as partidas, o campeonato durante algum tempo, ou os campeonatos. Mas você também tem que ter um banco de reservas, né? E pode ser que uma dessas empresas que você esteja estudando para compor o banco de reservas, é importante que você se mantenha acompanhando as condições físicas ou técnicas dessa empresa, porque pode ser que alguma das empresas que esteja em campo precise ser substituída, ou o time precisa de um reforço ali no campo ao longo do jogo, né? As duas situações são possíveis. Então é importante também que, mesmo que você ainda não tenha participação nessas empresas que você escolheu, que você se inscreva lá no site de RI para receber os comunicados, e que também comece a ouvir os webcasts de resultados, para que você aprenda com os administradores da empresa sobre o modelo de negócios o modelo de negócios dela e a situação que ela está vivendo. Fala aí, Jeff Prasler, grande amigo, muito bom poder contar com sua presença. Cumprimentando aí o seu João Bosco, grande João Bosco aí, boa noite, João Bosco, boa noite a todos, Adolfo Vaz e tal, todos ao nosso Clériston, que está estreando aqui conosco. Então vamos lá começar a audição do webcast de resultados do terceiro TRI da Natura. Esse aqui é um símile aqui dos slides utilizados na teleconferência de resultados, e vamos colocar aí alguns minutos do webcast de resultados com os comentários do Alessandro Carlucci, presidente da companhia, e algumas perguntas, né? Não vai dar para ouvir tudo, porque senão vai tomar todo o tempo do nosso chat, e é importante a gente interagir um pouquinho também. Então vamos lá, vamos ouvir um pouquinho dessa teleconferência de resultados.
Vamos a ela. Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Natura para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2013. Estão presentes hoje conosco os senhores Alessandro Canucci, diretor-presidente, Roberto Pedrotti, vice-presidente de Finanças, e Fábio Cefali, gerente de Relações com Investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco 0. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet e é um aliciante, podendo ser acessado no endereço www.natura.net/investidor, onde se encontra a respectiva apresentação e será disponível um replay do evento após seu encerramento. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócio da Natura, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Natura e podem conduzir a resultados. Tá bom o áudio para vocês? Estão ouvindo bem lá o áudio lá do webcast? Tá bacana? Qualquer coisa vocês me deem um feedback aí que eu vou continuar. Que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Alessandro Canucci, diretor-presidente da Natura, que iniciará sua apresentação. Por favor, senhor Alessandro, pode prosseguir. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa teleconferência sobre os resultados do segundo trimestre de 2013. Nesse trimestre, nossa receita líquida cresceu 7% e o nosso EBITDA 5%. No Brasil, esperávamos uma leve aceleração do crescimento das vendas, que não ocorreu, e abordaremos a seguir esse tema com mais detalhes. Nas operações internacionais, aceleramos o crescimento e continuamos melhorando significativamente a lucratividade. No Brasil, após um bom desempenho das vendas no ciclo do Dia das Mães, tivemos uma desaceleração no mês de junho, o que contribuiu para um crescimento do trimestre abaixo das nossas expectativas. Além do ambiente de consumo mais retraído e incerto, atribuímos o baixo crescimento no Brasil a uma menor frequência de compras de nossas consultoras nesse período. O nível de recrutamento continua bom, a perda de consultoras está muito próximo da média histórica. Portanto, a atividade de consultoria, Natura continua sendo bastante atrativa. O que aconteceu é que as nossas consultoras que já tínhamos foram menos ativas, em especial no final do trimestre. Como já havíamos anunciado, os principais esforços para ajustar o crescimento da receita, seja em lançamentos e em outros pontos da evolução do nosso modelo, teriam efeito concentrado ao longo do segundo semestre. Adicionalmente ao conjunto das iniciativas implementadas ao longo dos últimos meses, nós focamos algumas ações de curto prazo que nos permitirão recuperar a frequência de compra de nossas consultoras e acelerar o crescimento no Brasil ao longo do segundo semestre desse ano. Recentemente, com os aprendizados do primeiro trimestre desse ano, implementamos alguns ajustes no programa Mais Natura de modo a aumentar a produtividade dos pedidos pelas consultoras com menor número de vendas, e deverá contribuir positivamente para o aumento da frequência dessas consultoras. Gostaria também de destacar o lançamento da linha Soul, uma proposta inovadora e diferenciada, baseada no consumo consciente, permite a nossa entrada no mercado onde ainda não atuávamos, com potencial relevante de receita incremental. Na primeira quinzena de julho, início do ciclo 11, lançamos as duas primeiras categorias dentro dessa marca, que são os sabonetes líquidos e os hidratantes corporais. Seguiremos com o lançamento de shampoos e condicionadores no meio do semestre. Este é o lançamento mais importante desse ano em termos de receita incremental e ocupação de espaços em branco. Além disso,
temos outros lançamentos programados ao longo do segundo semestre, que serão especialmente importantes para o segmento de cosméticos e fragrâncias. Também intensificaremos os investimentos em marketing para apoiar esses lançamentos e atividades das nossas consultoras, confiantes que veremos avanços em nosso crescimento de receita ao longo do segundo semestre. E faremos isso financiado pelo nosso programa de eficiência de custos, de forma a equilibrar a rentabilidade da empresa. Já em nossas operações internacionais, seguimos muito confiantes com o nosso plano de negócio. Nesse trimestre, apresentamos crescimento de receita significativo, na ordem de 32% em moeda local, além de robusta expansão de lucratividade. Nos países em consolidação, Argentina, Chile e Peru, encerramos o trimestre com 23,4% de margem de EBITDA. E nos países em implementação, México e Colômbia, com evoluções significativas. Acreditamos na continuidade do crescimento acelerado nesta região, com espaço ainda para a evolução da lucratividade. Esses nossos projetos que impactarão o médio e longo prazo e que nos permitirão conectar e fortalecer nossas relações, melhorando a experiência de compra de nossos consumidores, avançam conforme o plano. Após 8 meses iniciais operando Rede Natura na cidade de Campinas, decidiremos nos próximos meses um plano de rollout das suas primeiras funcionalidades no Brasil. Em resumo, estamos confiantes que ao longo dos próximos meses as ações em curso aumentarão nossa competitividade, acelerando o crescimento no Brasil. E continuamos confiantes na contínua evolução do nosso negócio nas operações internacionais. Fizeram pontos que eu gostaria de destacar. Agora peço ao Roberto para que nos dê alguns detalhes dos resultados. Por favor, Roberto. Bom dia a todos. Nesse trimestre, a nossa receita líquida consolidada cresceu 6,7%. No Brasil, como o Alexandre já disse, a receita ficou abaixo de nossas expectativas. Já nas operações internacionais, 36% em real e 32% em moeda local, mostrando a força do crescimento desses países. Nossa margem bruta consolidada foi de 71%, 30 pontos base superior à margem do segundo TRI 2012, principalmente pela evolução da margem bruta nas operações internacionais, que foi beneficiada pela melhor gestão de promoções e pela desvalorização do real frente à cesta de moedas dos países onde atuamos. No Brasil, a pequena retração de 20 pontos base, ainda impactada pelo aumento da carga tributária em agosto de 2012, foi parcialmente compensada pela gestão preço-custo. Nosso EBITDA consolidado totalizou 410 bilhões de reais, com um crescimento de 5% frente ao segundo trimestre de 2012. A contração de 1,6% do EBITDA no Brasil, resultado direto das vendas abaixo das expectativas e aumento das despesas com vendas, foi parcialmente compensada por efeitos não recorrentes. Além disso, as operações internacionais contribuíram novamente de forma positiva para o resultado consolidado. Gostaria de ressaltar nesse momento que a escolha de intensificar nossos investimentos em marketing, conforme já comentado anteriormente, será financiada por iniciativas do nosso programa de eficiência de custos, de forma, como o Alessandro falou, a equilibrar a rentabilidade da empresa. O lucro líquido consolidado no período totalizou 240 milhões de reais, um crescimento de 12% frente ao segundo TRI 2012. A queda da despesa financeira foi causada pela receita de marcação no mercado do RED, na ordem de 17 milhões de reais neste ano, sendo que no ano passado tivemos uma despesa de 18 milhões de reais. Vale ressaltar que este é um valor não caixa e será zerado na vida desses empréstimos, dado que as operações são levadas a vencimento. Eliminando esse impacto, o resultado financeiro seria uma despesa 7% superior ao segundo TRI 2013, reflexo de um aumento da dívida média. O aumento de endividamento total reflete a necessidade pontual de investimento em capital de giro. Os investimentos de CAPEX, bem como a aquisição de 65% da INSS. No acumulado do ano, a geração interna de caixa cresceu 12% frente ao ano anterior, totalizando 509 milhões de reais. Este valor foi investido em uma maior necessidade de capital de giro e CAPEX, resultando em uma geração de caixa livre de 12 milhões de reais. Quanto ao CAPEX, em 2013, tivemos um tratamento diferente do observado em 2012, com uma maior concentração no primeiro semestre.
Já investimos 186 milhões de reais em 2013 versus 97 milhões de reais em 2012. No total do ano, os investimentos serão bastante similares. No ano passado investimos 436 e esse ano vamos investir em torno de 450 milhões. Esses investimentos foram realizados principalmente em nossas fábricas no Pará e em Cajamar, em moldes para lançamento, em capacidade produtiva de alimentação e em tecnologia da informação. Investimos esses 310 milhões de reais em capital de giro, principalmente em contas a receber, resultado de um maior prazo de pagamento concedido às consultoras para as compras do ciclo do Dia dos Namorados. Fato que fazemos normalmente as estratégias de mães e Natal. E também estoque, resultado da quebra de venda. Lembramos também que a posição de dezembro de 2012 havia sido favorecida em cerca de 80 milhões de reais por efeitos de calendarização de capex e MIT. Assim, alguns fatores que contribuíram para o aumento da posição de capital de giro no segundo trimestre deste ano serão revertidos ao longo dos próximos meses. Portanto, teremos um fluxo de caixa bem melhor, com uma melhora significativa no capital de giro ao longo do segundo semestre. Por fim, gostaria de destacar que o Conselho de Administração aprovou o pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio referente ao primeiro semestre de 2013, no valor líquido de aproximadamente 84 centavos de real por ação, a serem pagos em 15 de agosto de 2013 aos acionistas que estiverem na posição no dia 31 de julho de 2013. Bem, esses eram os pontos que eu gostaria de abordar. Muito obrigado. Podemos passar agora para a sessão de perguntas e respostas. Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digite asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Robert Ford, Banco da América. Vocês podem falar um pouco sobre a experiência inicial pessoal em comparação com a Trump, que vocês têm de venda e o tamanho do segmento da fala. Bom, Bob, nós começamos o lançamento do show agora, né? E é muito cedo ainda para a gente fazer conclusões, apesar de que os primeiros sinais são positivos. O tamanho, o potencial do mercado de show é um mercado de 4 bilhões de dólares. O mercado de cabelos, aproximadamente desse tamanho, talvez um pouco maior, mas o mais importante é que esses 4 bilhões de dólares é um espaço de mercado onde a gente não está, né? Porque é um posicionamento de preço onde a Natura não oferecia até o lançamento do show nenhum outro produto. Então, apesar de talvez o mercado de cabelo ser um pouco maior, quando a gente olha a show, a gente tem um mercado ainda totalmente inexplorado pela Natura. Então, a oportunidade com o lançamento do show ela tem mais relevância do que a oportunidade em outros mercados, onde a gente já está, apesar de podemos também crescer em outros espaços, como por exemplo cabelos. Alessandro, você também mencionou uma melhora na experiência de compra. Pode falar um pouco sobre os pilotos que vocês têm, das experiências no término possível rollout de uma aceitação de crédito muito mais extensa, por favor? Bob, você poderia repetir a sua pergunta, especificando um pouco mais do que você está falando quando você se refere à experiência de compra? Tem uma situação de 14 crédito, por favor. Entendo que vocês têm um piloto importante com a situação do crédito, do cartão de crédito do consumidor. Bob, nós temos já há algum tempo, e aí o meu comentário estou excluindo o Rede Natura, que obviamente é um modelo totalmente novo, onde a gente também aceita cartão de crédito, mas falando do nosso modelo atual, o modelo em vigor nas nossas operações, nós temos feito historicamente de tanto em tanto alguns testes para entender o impacto positivo da aceitação de cartão de crédito por parte das nossas consultoras.
consultoras e por parte da Natura. E a gente tem feito esses testes, porque o mercado de cartão de crédito tem mudado muito nos últimos anos, né? Os custos envolvidos e o nível de penetração de cartão mudou muito. A gente ainda não tem nenhuma conclusão, mas esse é um assunto que a gente está muito próximo e assim que percebermos que isso pode ser benéfico para as nossas consultoras e para a Natura, nós implementaremos outras formas de meio de pagamento. Mas por enquanto ainda não temos nenhuma conclusão ou definição no que se refere a esse tema. Muito obrigado. Com licença, a nossa próxima pergunta vem do Sr. Fábio Monteiro, BTG Pactual. Bom dia a todos. Alessandro, você comentou sobre a Rede Natura, que vocês esperam o rollout das primeiras funcionalidades para o resto do país nos próximos meses. Se você pudesse falar um pouco aí do que vocês já identificaram de oportunidade, assim, e até o que vocês já estão confortáveis de fazer rollout, você passar um pouco dessa experiência aí em Campinas. Obrigado. Fábio, obrigado pela tua pergunta. Como vocês sabem, quando a gente olha para o médio e para o longo prazo, a gente acredita que tem um potencial muito grande na evolução do nosso modelo de negócio, e o Rede Natura é a semente dessa história. O que nós estamos planejando fazer nos próximos 2-3 meses, nós vamos ter a conclusão desta primeira versão da Natura, e aí nós vamos poder eventualmente divulgar alguns desses aprendizados e quais são os benefícios para a Natura, para que possamos fazer um rollout no segundo semestre de 2014. Rollout é lançamento, viu, pessoal? Daqui a 1 ou 2 meses vamos poder ter uma conclusão dessa primeira etapa para fazer um rollout da primeira versão do Rede Natura, vamos chamar assim, para o Brasil. O que eu posso repetir, eu acho que é sempre importante, dizer que esse é um projeto que a gente acredita de alto potencial transformador para a empresa, mas ele é um projeto que tem um impacto gradual no tempo, né? Nós estamos falando de algo muito novo para as nossas consultoras, portanto, apesar da gente já estar vendo benefícios relevantes, a gente sabe que tem uma taxa de adesão que vai ser gradual ao longo do tempo, mas que ele vai sim transformar o nosso negócio, vai fazer o nosso negócio ter uma evolução relevante. Então, o que nós estamos planejando é ter um rollout das primeiras funcionalidades, que são só as primeiras, a partir de 2014, mas a gente acredita que, do ponto de vista de impacto de resultado, isso deve ser visto ao médio e longo prazo, não no curto prazo. Entendi, obrigado. E você já consegue identificar assim, um perfil da consultora de Campinas que aderiu? Enfim, talvez seja natural até que atraia gente mais nova e mais acostumada à rede social, mas assim, dentro da base que vocês têm, você já tem alguma característica que dá para identificar entre as que aderiram? Sabe que, curiosamente, não existe um perfil específico, né? A gente não conseguiu identificar aquele grupo específico que o intuitivo imaginar que são as mais jovens, mas a gente tem pessoas de todas as idades, nas que aderiram, né? E tivemos uma adesão boa, mas ainda um grupo pequeno aprendendo a usar efetivamente, né? E nesse grupo você tem uma dispersão grande. Você tem pessoas de mais idade que não estão conectadas, mas às vezes a filha está conectada. Então a filha ajuda a consultora a vender na internet. Às vezes você tem gente jovem que está conectada, então está sendo muito interessante porque a gente está percebendo que não é só um grupo específico, mas que a gente tem potencial gradual, de novo, é uma coisa de mudança de hábito cultural, mas da gente começar a ter cada vez mais consultoras de fato fazendo bons negócios na ferramenta. A gente percebe que quem está usando, que ainda é um grupo pequeno, usa bem e aumenta a sua produtividade, né? E obviamente isso já traria ganhos para nós no futuro. Agora, daqui uns 2 meses nós vamos estar melhor preparados para contar para vocês
quais são as primeiras funcionalidades e o que a gente acredita poder alcançar nesse rollout de novo, da versão inicial, né? Nós vamos, cada 15 dias em Campinas a gente tem uma coisa nova no Rede Natura. E esse projeto será assim nos próximos 5 anos, né? Inovações rápidas e frequentes, porque o mundo digital permite isso. Legal, muito obrigado, Alessandro. Para você. Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Oliveira, UBS. Alessandro Pedotti, bom dia. Eu tenho uma pergunta em relação à questão do capital de giro. Eu queria entender... Essa pergunta é muito importante, pessoal, preste atenção. Referente ao parcelamento diferente das faturas do ciclo de venda no Dia dos Namorados, por que vocês acharam que valia a pena fazer isso? Se você acha que os resultados foram bons? E se vocês acreditam que vão ter que fazer algum parcelamento especial diferente em algum outro momento agora no segundo semestre? Essa é a minha pergunta. Obrigado. Oi, Gustavo. A gente já é normal que a gente trabalha com a que a gente chama quebra de boleto, né? A gente parcela normalmente em 2 vezes as estratégias de mães e Natal. A gente já faz vários anos isso, e nesse ano a gente decidiu fazer também a de namorados, e a gente não tinha feito no ano passado. Então foi com um olhar que as estratégias permitem uma alavancagem maior, uma quebra de boletos para os pedidos maiores, que a gente fez de namorados. Isso impactou em 3 dias o nosso prazo médio de recebimento na fotografia do capital de giro nesse momento. O que a gente, olhando para o final do ano, a gente normalmente já faz parcelamento, já faz esse mesmo procedimento no Natal. Então o que a gente faria esse ano seria parecido com o que a gente fez no ano anterior. Como o Alessandro comentou, a gente tem pilotos e estudos sobre alternativas de meio de pagamento. Se em algum momento a gente implementar algo diferente, a gente vai explicar com antecedência e obviamente será por um estudo que trará um benefício econômico bastante importante para a gente. E você consegue mensurar também o efeito positivo nas suas vendas, pelo fato de você ter feito isso pela primeira vez no Dia dos Namorados? Sim, normalmente a gente mostra internamente, né, que a gente tem uma oportunidade aqui. Como o Alessandro falou, o mês de junho foi um mês um pouco conturbado para a gente aqui, e portanto ficou um pouco nebuloso aí para a gente separar as condições de junho, essa frequência menor que a gente teve aí das nossas consultoras. Então, conseguir identificar e separar exatamente o benefício dessa quebra de boleto que a gente chama fica mais difícil, mas o nosso histórico em estratégias mostra de maneira positiva, né, essa quebra de boleto para os pedidos maiores. Então a quebra é somente, só a última pergunta para clarificar, é somente 2 vezes, né? Em vez de pagar uma vez, ela paga em 2 vezes. Isso, exatamente. 21 e 42 dias. Tá legal, muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Alan Cardoso, Banco Safra. Bom dia a todos. Eu tenho 2 perguntas, na verdade. A primeira, um pouco mais de detalhes em relação à desaceleração no crescimento do consultor no Brasil que a gente observou nesse segundo trimestre. Por que essa desaceleração em relação ao crescimento que a gente viu no primeiro? O que aconteceu exatamente? Alan, como eu mencionei no início do call, nós continuamos a ter um número de novas consultoras, que são os recrutamentos, alto, e o volume de consultoras que são cessadas, né, que saem do nosso negócio, está em linha muito próximo da nossa série histórica. Portanto, nenhuma desses 2 efeitos foi o que afetou um crescimento menor do número de consultoras. O que aconteceu é que as consultoras já existentes, que se mantiveram no negócio, foram menos ativas. E quando a gente divulga o número total de consultoras no final do período, só são aquelas que fizeram pedido. Isso não quer dizer que elas tenham largado ou saído da atividade. Então, o que explica a desaceleração de crescimento do canal nesse período foi essa queda a gente chama de atividade, né? Das consultoras, especialmente mais concentrada no mês de junho.
Perfeito. E a minha segunda pergunta é também se poderem explicar um pouco melhor essa queda de market share de vocês nos 4 meses do ano, principalmente em cosméticos e fragrâncias. Vocês comentaram que teve um pouco de menor de lançamento que estava explicando, mas quando a gente olha para a competição, o que vocês têm visto na verdade? A competição tem sido mais agressiva ou é só porque a Natura lançou mesmo segundo esse período e por isso que acabou pegando tanto market share em cosméticos e fragrâncias? Com relação às duas coisas, nesse primeiro semestre, o nosso conjunto de inovações ele está desbalanceado comparado com o segundo semestre. Né? No segundo semestre nós teremos um conjunto bem mais interessante e relevante de novos produtos e é por isso que a gente está acreditando, está confiante numa reaceleração do crescimento da empresa. Então, parte disso foi afetado por nós, né? E por outro lado, a gente continua a ver um mercado cada vez mais competitivo, né? Um mercado não só na venda direta também, mas em outros canais de distribuição. Então é a combinação dos dois fatores, né? Não tem um em destaque. O que nós estamos preparados para o segundo semestre, para os próximos anos, elevar o investimento em marketing e ao mesmo tempo ter projetos de inovação cada vez mais relevantes que façam frente a essa competição mais acirrada que ela vem acontecendo já há algum tempo no Brasil. Então é uma combinação dos dois fatores. Então, para complementar, no ponto do Nutri, deixa eu comentado que vocês acreditavam que conseguir manter o market share no Brasil ao longo de 2013. Essa visão se mantém ou ficou um pouco mais difícil? Olha, a gente acreditava e continua acreditando que a partir do segundo semestre a gente vai fazer isso, né? Então, a gente, por tudo que a gente tem planejado, a gente acredita que no segundo semestre a gente vai manter market share. Essa queda que tivemos no primeiro semestre, ela para e a gente mantém market share daí para frente. Perfeito, obrigado. Obrigado a você. Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Assis, plural. Oi, bom dia a todos. Eu tenho, na verdade, duas perguntas. A primeira pergunta, eu queria entender um pouquinho sobre esses investimentos em marketing que vocês planejam fazer. Eu sei que já tem feito, né, no segundo trimestre, já fizeram para o lançamento do Soul, e aí parte da estratégia aí para o segundo semestre é continuar fazendo esses tradicionais. O que a gente viu no segundo TRI é que marketing expenses, ou selling expenses, estavam em 34% da receita. Com esse ganho esperado do corte de custo, vocês acham que diminui isso e volta para uns 32%, que era o que vocês tinham no passado? Ou a estratégia com corte de custo vai manter em 34%? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, eu queria saber, no capital de giro, se vocês acham que parte da estratégia de fazer com que a consultora tenha um estoque de produtos Soul, né, para poder ter pronta entrega, se isso pode impactar no capital de giro de vocês, se vocês pretendem financiar as consultoras para estocarem o Soul, para dar uma alavancada nas vendas, por ser um produto de toalha. São as perguntas. Obrigado. Guilherme, obrigado pela tua pergunta. No que se refere ao marketing, a gente vai aumentar os investimentos em marketing. Nós não oferecemos um número específico, então a gente não dá essa orientação, mas eles vão aumentar significativamente para poder fazer com que a gente reacelere o crescimento e mantenha a competitividade da empresa. O que a gente pode compartilhar com vocês é que os nossos programas de eficiência e de custos, eles compensam esse efeito e, portanto, isso não irá impactar a rentabilidade da empresa. E como a gente tem dito, a gente imagina esse ano, vocês podem usar como base de rentabilidade o que nós vimos no ano passado, né? Não um número preciso, mas algo ao redor disso. Então, sem te dar um número do investimento em marketing que vai subir, mas ele será compensado por esses ganhos de eficiência e de rentabilidade. No que se refere a Soul, nós não temos nenhuma iniciativa focada nesta
linha de produto para financiar o estoque da consultora ou do consultor. O que nós percebemos durante o piloto que fizemos no ano passado é que a consultora e o consultor sozinho perceberam que como esse era um produto atrativo para o consumidor e como estamos falando da categoria de toilettes, que são produtos de alto giro, vendiam relativamente bem e eram demandados pelo cliente. Então houve uma iniciativa por parte da própria consultora e do consultor deles se estocarem sem que nós tivéssemos que dar prazo ou financiar um estoque por parte deles. Foi meio automático, isso acaba acontecendo porque houve uma percepção de que isso era bom para o negócio. Como o Pedotti mencionou agora há pouco, e eu mesmo mencionei no começo das perguntas e respostas, a gente está sempre analisando a questão de meios de pagamento, mas não para uma linha específica. Se nós percebermos que tem impacto econômico relevante, positivo, obviamente, para a Natura, em a gente introduzir alguma nova forma de pagamento ou fazer a quebra do boleto, como foi mencionada, nós o faremos, e teremos, obviamente, iniciativas para adequar o capital de giro, mas o mais importante é só faremos se tiver impacto econômico dentro da empresa. Tá ótimo. Só voltando então na empresa de venda, de marketing, você falou que a gente pode tomar como base aí um ballpark do ano passado, né? Esse ano, no primeiro semestre, aí está rodando um pouco acima. Né? Você acha que essa eficiência de custo que vocês estão buscando, isso tende a acontecer mais aí no segundo semestre, então para poder a gente conseguir ter um número mais parecido do ano passado do que do primeiro semestre? É isso? Guilherme, só talvez deixando claro que o Alessandro comentou é que a rentabilidade total da Natura do ano passado, né, a margem EBITDA que nós tivemos no ano passado, a gente sempre oferece como um bom olhar para esse ano. A gente não dá nenhuma previsão sobre linhas específicas do resultado. Né? Mas o que a gente está dizendo o nosso programa aqui, ele busca reequilibrar com investimentos adicionais nas ações de marketing que a gente comprovadamente trazem mais retorno. A gente pretende equilibrar essa rentabilidade no patamar do ano anterior. Tá bom, tá ótimo, Pelosi. Obrigado. Obrigado. Com licença, nossa próxima pergunta vem da senhora Irma Edgar, Goldman Sachs. Olá, bom dia. Vocês comentaram sobre as iniciativas que vocês comentaram que vocês iam tomar iniciativas para reativar essas condutoras que ficaram um pouco mais assentes ou tiveram uma baixa frequência de compra ou de pedidos no segundo TRI. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco mais sobre quais as iniciativas que vocês estão tomando, planejando para os próximos meses ou ciclos para reativar essa condutora e talvez conectada com essa pergunta, eu queria saber se vocês conseguiram apontar o que era que fez com que a frequência de pedidos dessas condutoras permaneceu baixo. Foi mais uma coisa macro, uma vez que vocês perceberam isso bastante no mês de junho, no qual a gente tem ouvido de vários varejistas que eles sentiram uma demanda mais fraca, ou vocês sentiram que foi realmente muito mais uma coisa específica relacionada com concorrência e até concorrência dentro do canal da venda direta? Obrigada. Irma, as iniciativas que nós estamos tomando, algumas já tomamos, parte delas a gente já havia divulgado, e acho que vale relembrar, né, como nós temos um planejamento que exige 3-4 meses de antecedência pela impressão da nossa revista, com o nosso catálogo, a gente envia antecipadamente para as nossas consultoras. Então, qualquer decisão que a gente tome, normalmente ela exige 3 e 4 meses para chegar de forma eficiente na ponta das nossas consultoras. Portanto, nós já havíamos divulgado um ajuste no programa Mais Natura, que foi feito no final deste período, né, começo agora do segundo semestre. Nós implementamos ajustes
rico, porque a gente pode investir na atratividade do negócio para a consultora, a gente pode investir também em propaganda, a gente pode investir em promoções para o consumidor. A gente tem um leque de iniciativas de marketing bastante rico quando comparado com outros canais de distribuição. Essa sim é uma coisa nova, porque a gente está sentindo que tem a oportunidade de aumentar a atividade das consultoras. Então esse é um conjunto de coisas que a gente está fazendo em cima de um plano de inovação mais robusto, também como já havíamos mencionado para o segundo semestre, né? Então uma parte dessas ações já estavam planejadas, só que o impacto mais forte é no segundo semestre e tomamos a decisão de levar um pouco o investimento de marketing, como já dito, sem afetar a rentabilidade final da empresa, que temos programas aí de ganhos de eficiência e de custos. E no que se refere à tua última pergunta, do que foi que gerou isso, obviamente todos os acontecimentos que vivemos no Brasil no final de junho devem ter tido algum impacto no nosso resultado, porque de alguma forma tivemos alguns dias aí onde, se o país não parou, pelo menos deu uma tropeçadinha, né? Então isso deve ter tido algum impacto. Mas nós não estamos atribuindo a isso não, porque a gente percebeu que do ponto de vista do conjunto das iniciativas de marketing em junho, talvez a gente não tenha sido muito feliz para manter a atividade das nossas consultoras no patamar que queríamos. Então, os efeitos externos contribuíram, mas eu não diria que foram o principal motivo para essa nossa desaceleração. Perfeito, obrigado. Com licença. Bem, pessoal, agora vamos voltar aqui ao nossa interação, nosso bate-papo a respeito dos resultados, né? O Geprasler fez uma sugestão que infelizmente não foi possível pôr em prática, porque eu queria chegar até um determinado ponto em que as questões principais levantadas pela análise do release de resultados, que uma parte veio resumida aqui, e que foi o início da apresentação do Alessandro Carlucci, em que ele comentou o que aconteceu no período, e eu quis colocar também um pouco das perguntas, porque naturalmente dúvidas a esse respeito ficaram, né? E por conta disso, nada melhor do que os próprios administradores para responder uma parte dessas perguntas importantes, que foram um pouco o resultado do desenho do que aconteceu nesse período, né? E aqui no fluxo de caixa a gente vê bastante isso, né? O aumento, o imobilizado cresceu em quase 100%, né? Tem uma variação de 91,7% aqui no imobilizado, né? E isso foi determinante, além daqueles aspectos pontuais que eles falaram em relação ao aumento da necessidade de capital de giro e aqueles problemas no parcelamento no boleto, né? Da partição no boleto, que tiveram impacto no prazo médio de recebimento, né? O prazo médio de recebimento e o prazo médio de estocagem, eles fazem parte do ciclo operacional, né? O prazo médio de estocagem, como o próprio nome já diz, ele é uma métrica utilizada para o controle de estoques, né? Do prazo médio em que os produtos ficam em estoque até eles serem comercializados, né? E o prazo médio de recebimento, ele trata também, como o próprio nome já fala, do tempo em que esse estoque é transformado em que esse estoque é faturado, né? Em que há o recebimento da fatura, não necessariamente ainda desse dinheiro recebido, dessa forma de pagamento ter sido processado e ter sido transformado em caixa, né? O prazo médio de estocagem mais o prazo médio de recebimento, eles fazem parte do ciclo operacional, né? Você subtraindo
o PME, a soma do PME com o PMR, subtraindo do prazo médio de pagamentos, aí sim é que você tem o ciclo de caixa, né? E o importante, assim, a empresa, quando ela está numa situação normal, né, em que não há essa gama de investimentos que foi realizado aqui pela Natura nesse período, né, você tem um aumento considerável aqui no imobilizado, né, porque assim eles abrem uma unidade de negócios num setor em que ela não atua ainda, né, que é a questão das lojas conceito, né, que a Natura ainda não tem essa unidade de negócio. Ela adquiriu 65% da IMEIS para isso, e esse programa todo de aumento da produtividade das consultoras, além desse, no caso mais tópico de curto prazo, né, a gente tem essa questão aí da experiência que eles fizeram num momento que ninguém poderia prever, né, em relação à explosão das manifestações, que fez com que a experiência que eles resolveram fazer da quebra de boleto, que já vinha sendo feito com sucesso nas vendas do quarto trimestre e no Dia das Mães, não tivessem o resultado esperado, até porque você perde a base de comparação. Nós vamos às perguntas, muitas delas muito interessantes, que eu estava lendo enquanto eu estava passando o webcast. Vamos voltar a elas aqui. Vamos lá, algumas delas muito bacanas. O Gepraz perguntou aqui se CAPEX é equivalente ao fluxo de caixa de investimentos. Sim, uma grande parte dele, sim. O Luiz está brincando aqui, cuidado com o ônibus. Aqui para eu descontrair, que a janela aqui é muito perto do ponto de ônibus. O resto do pessoal já perguntou. Gepraz perguntou o que a Natura entende por geração de caixa livre. Seria mesmo que fluxo de caixa livre. Eu não sei se você reparou que uma parte da Gepraz aqui, durante a exposição da teleconferência de resultados, eu marquei aqui com o cursor, mas vamos voltar a essa pergunta, que é uma pergunta muito interessante, né? Você perguntou o que significava aqueles dois asteriscos. Então vamos lá. Essa geração de caixa livre, né, ou fluxo de caixa livre, ela é calculada pela geração interna de caixa, né, que essa geração interna de caixa revelou uma eficiência operacional, né, provocando um ganho de geração interna de caixa de 12%. Esses 12% é que estão sendo investidos no programa de Mais Natura, que é para aprimorar a eficiência de vendas das consultoras, né? E então, para calcular a geração de caixa livre, pega a geração interna de caixa, mais ou menos variações no capital de giro, né? Então você pega essa coluna aqui, geração interna de caixa, mais ou menos essa daqui, na seguinte, aumento ou redução do capital de giro, né? Nós tivemos aí uma variação negativa no capital de giro, menos aquisições de ativo imobilizado. Geração interna de caixa, mais ou menos aumento ou redução do capital de giro, menos aquisições de ativo imobilizado. Isso que gerou aqui essa que é a geração interna, aliás, a geração de caixa livre, segundo a Natura, né? Uma adaptação que eles fazem, mas é basicamente por aí mesmo que se calcula a
geração de caixa livre ou fluxo de caixa livre da empresa no período e as variações para cada tipo de empresa. No caso da Natura funciona assim, né? Então, pegando esse ponto aqui, nós vimos o que nós devemos fazer, né? Esse estudo, o Miller costuma sempre recomendar, e é uma coisa realmente muito produtiva de se fazer, ao ouvir o webcast de resultados, né? Nós vimos o release, nós vimos o resumo, nós acabamos de ouvir aí a explicação dos administradores sobre o momento da empresa. Então, o que a gente faz? A gente toma algumas nota de alguns pontos importantes. Então, o que a gente vai ver aqui? O ponto principal que eles falaram foi o seguinte: com a redução do CAPEX para o segundo período, o segundo semestre do ano, né? Os gastos com a aquisição do imobilizado, em maior parte, já aconteceram em fevereiro, com a compra de 65% da EMEIS. Então, e nós vamos ter também aqui, no segundo semestre, a apropriação de receita da Natura Soul, do lançamento de novas linhas de cosméticos. Ih, rapaz, tá bombeiro aqui passando. Então, nós teremos também o lançamento dessas novas linhas de cosméticos e fragrâncias. E então nós vamos anotar aqui o seguinte, que provavelmente, né, eles prometeram, né, que vai haver uma melhoria do fluxo de caixa no segundo semestre. Então nós vamos ficar atentos ao fluxo de caixa, à necessidade de capital de giro, que tende a diminuir, né, e uma melhoria no prazo médio de recebimento e prazo médio de estocagem, né? Nós vamos ficar de olho também a respeito dessas novas medidas para aumentar a produtividade das consultoras, novidades sobre o Mais Natura. Que mais que a gente vai ver aqui de importante? Fundamentalmente isso, né? Vamos ver como é que serão os resultados do Natura Soul. E ainda pegando uma pergunta do GEPRAS mais na frente, uma pergunta didática muito importante, que ele perguntando aqui sobre capital de giro. E ele reforçou a pergunta aqui: ué, não entendo, a geração interna de caixa não serve para alimentar o capital de giro? Não, GEPRAS, não é o caso. No caso aqui, ela foi utilizada para esses investimentos em melhoria de produtividade, que vai aumentar a receita incremental da empresa e aumentando o ativo circulante em relação ao passivo circulante, né? Em tese, por aí. Você fez uma pergunta interessante. Então, o dinheiro da sigla capital de giro vem de onde? Dívidas contraídas? Vamos lá. O capital circulante líquido, ou capital de giro, popular capital de giro, ele basicamente é a diferença entre ativos e passivos circulantes da empresa. É o que a empresa tem disponível para saldar as obrigações de curto prazo. Quando o ativo circulante é maior do que o passivo circulante, é a porção dos ativos circulantes de uma empresa financiado pelos fundos de longo prazo. Então é basicamente isso que você está falando, né?
quando o capital circulante líquido ele está numa posição positiva, e isso acontece quando o ativo circulante supera o passivo circulante, porque em tese, o que acontece? O passivo, ele é isso. O passivo, ele é a origem dos recursos, e o ativo é a aplicação desses recursos originados no passivo. Alguns desses recursos são utilizados no curto prazo, nas atividades operacionais da empresa, no dia a dia, que tem que ter dinheiro para financiar as vendas, pagar os funcionários, pagar luz, aluguel, frete, no envio, no caso dos pedidos feitos pelas consultoras até eles serem entregues. Então tem frete e tem uma série de outros custos da empresa, além dela ter essa preocupação de ser uma empresa que produz o mínimo possível de carbono, né, nas suas atividades, né, que são compromisso dela. Então, esse capital de giro, ele é financiado pelo passivo exigível de longo prazo, né? O passivo não circulante. O passivo não circulante é que financia o capital de giro da empresa, né? Então, resumindo, é uma obrigação tomada de longo prazo que também vai financiar o ativo circulante da empresa, sendo fonte de financiamento e origem de recursos para o ativo circulante. Então, o passivo não circulante, ele vai financiar o ativo circulante da empresa e também o imobilizado, né? Então é importante ter essa ficou claro, Gepraz, né? Você ainda ficou com alguma dúvida? Capital de giro é tudo que está no ativo circulante descontado do passivo circulante. Beleza. Então, sobre esse assunto, né, que é um assunto muito interessante da análise financeira, isso vai de encontro também à conciliação entre risco e retorno, né? Então, você tem duas formas de aumentar o lucro da empresa. O primeiro é aumentando as receitas, e o segundo, redução de custos, visando maximizar o lucro. O lucro pode ser aumentado investindo-se em ativos mais rentáveis, que podem gerar níveis mais elevados de receitas. Então a gente está vendo isso aqui, a Natura investindo nisso, né? Investindo em ativos mais rentáveis e que podem aumentar a receita incremental dela, e dessa forma melhorar, regularizar a necessidade de capital de giro, né, que faz parte do fluxo de caixa de financiamento, né? O fluxo de caixa de financiamento da empresa, aquela rubrica FCF, um dos critérios mais importantes do fluxo de caixa de financiamento é justamente o financiamento do capital de giro da empresa, né? E falando no risco-retorno, até parece que me antecipei o que você ia falar, né? Você estava perguntando aqui, mas o que a empresa faz com a própria geração de caixa? Não entra no caixa como uma forma de ativo de curto ou longo prazo? Então não serviria para aumentar o capital de giro? O que a Natura espera fazer com a própria geração de caixa? Excelentes perguntas. Então, isso já foi respondido no webcast, né? A empresa precisa, para melhorar a gestão do seu capital de giro e alavancar operacionalmente o seu crescimento, né, em face
do aumento da concorrência, o que ela precisa? Ela precisa criar novos nichos, né? Novas unidades de negócios que venham a aumentar a receita incremental dela. Então, o que ela fez com essa geração interna de caixa? Ela resolveu investir na continuidade do programa de aumento da produtividade das consultoras, porque o que acontece? Eu tive essa semana passada conversando com a consultora que eu costumo fazer de vez em quando umas comprinhas. Então ela estava me explicando algo que nós ouvimos aqui no webcast, e que ele falou que, e ela, no depoimento dela, me disse que a nova métrica de pontuação, que a consultora ela precisa fazer 100 pontos para que ela consiga mandar o pedido dela para a Natura e esse pedido ser enviado. Muitas vezes a consultora tem dificuldade no mix de vendas que ela conseguiu captar dos clientes dela de atingir os 100 pontos, né? Porque não são todos os produtos lá do livrinho que tem uma pontuação alta, entendeu? Então muitas vezes a consultora, não fazendo 100 pontos, ela deixa de poder fazer o pedido naquele mês, e é justamente isso que a Natura vem trabalhando para que, através desse programa Mais Natura e também do estudo de novas formas de pagamento, especificamente com cartão de crédito, que possam vir a alavancar as vendas, possam vir a aumentar o ticket médio das vendas das consultoras, né? E assim minimizar esse espaçamento, né? Que tem uma boa base de consultoras que não conseguem mandar os pedidos todos os meses. Basicamente nisso que a Natura resolveu investir essa geração interna de caixa, né? E isso vai fazer com que essa situação no segundo trimestre, se tudo der certo, né, venha a melhorar o resultado em relação ao aumento da receita, do EBITDA, e melhorar o fluxo de caixa livre, porque a maior parte dos recursos de curto prazo já foram, e o CAPEX, a maior parte do CAPEX já foi investida no primeiro semestre. Então, ficou alguma dúvida, Gepraz, em relação a isso? Maravilha. Então, vamos ver as perguntas de mais alguém aqui que eu não tenha lido. Vamos lá, o comediante Watchman tá comentando aqui que a servente que trabalha na terceirizada repartição em que ele atua tá com essas páginas da internet para vendas. Ela não está animada com esse novo modelo. Gente simples vai ter dificuldade com isso. O comediante estava falando você da onde? Comediante é de Campinas. O Carlucci estava falando, né, que a implantação dessa rede Natura é uma coisa que eles esperam fazer de forma gradual, porque é uma mudança cultural. A gente sabe que nós, na espécie humana, nós somos, em geral, fruto dos hábitos que a gente adquire, e muitas vezes a gente fica escravo desses hábitos, né? E uma forma que a gente pode fazer para evoluir é justamente adquirir novos hábitos e substituindo esses novos hábitos, né, os antigos hábitos, por esses novos hábitos. Essa é uma forma que a gente tem que fazer para evoluir, mas esse processo ele é gradativo, né? Então eles estão esperando, até de forma bastante racional e óbvia,
de que essa mudança aconteça gradativamente. O que pode acontecer primeiramente é que de repente filhas, netas ou sobrinhas ou sobrinhos e etc e tal venham a ajudar, né, as consultoras nesse processo. Não creio que esse processo venha a substituir as revistas por causa da mobilidade, ao menos no curto prazo, né? Esse é um processo que eles estão fazendo com bastante cautela, tranquilidade e de forma lenta e gradativa. É uma coisa que só vai poder oferecer resultados mais consideráveis, né, lá no médio e longo prazo, em torno de 5 anos em diante, né, quando a participação do canal Rede Natura pode vir a ter uma participação mais relevante, né. Mas eles, creio que, pelo que eu entendi, que eles vão meio que combinar os diferentes canais de vendas, né? O majoritário, que é o que nós conhecemos, com a introdução gradativa da participação do canal Rede Natura, né? Isso também pode propiciar uma renovação também em termos de geração de novas consultoras. Também pode ser uma das consequências desse processo, né? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui interessante. O Japaz fez um comentário muito bacana aqui. Fala sério. O cara pode mentir para você que você acha que é tudo verdade, de tão convicto que é o apresentador do webcast. Mas isso por isso que é importante também um estudo, né? Nossa, vagabundo, esse meu sotaque fake de gaúcho aí foi mal hoje, Prasna. Aí por isso que é importante a gente acompanhar a empresa que a gente tem participação, ou aquela do banco de reservas, como eu falei no início desse chat, né? Mas o Carlucci, ele não foge das perguntas, ele responde todas as perguntas, e essa é a visão da empresa, né? Do plano de negócio que ela fez para esse ano e da aplicação prática das dificuldades que se mostram no dia a dia para que esse plano alcance o resultado desejado, né? O importante que a gente viu aqui é a franqueza dele de não fugir das perguntas, de responder as perguntas de acordo com aquilo que a empresa acredita que vai acontecer. Não necessariamente vai acontecer, mas que a empresa porque tem fatores que a empresa não controla. Por exemplo, ninguém poderia prever esse mês de junho, né? Essas reviravoltas históricas que aconteceram no mês de junho, e isso pode ter afetado de alguma forma, embora o que de fato impactou nos resultados desse trimestre foram aquelas atividades que a empresa já havia mensurado, né, o impacto, né? Algumas experiências, e a gente sabe disso na nossa vida, nem sempre correm como planejado, né? Justamente eles resolveram fazer a quebra do boleto que já vinham fazendo com sucesso, né? Que é uma forma uma nova forma de meio de pagamento que eles estão testando, né? Que eles testaram com sucesso, já vem fazendo isso no quarto tri, que fazem com sucesso e foi o caso também com o Dia das Mães, mas que quando foram fazer no Dia dos Namorados foi justamente aquela fase em que aconteceram esses problemas, e
e aí isso aumentou o prazo médio de estocagem, e aí o resultado do aumento do prazo médio de estocagem e do aumento do prazo médio de recebimento, ou seja, um alongamento do ciclo operacional, teve um efeito na geração de caixa. Mas o que mais impactou daí voltando, daí também a necessidade de também se incrementar com a geração interna de caixa, o aumento de produtividade das consultoras, para que não haja um espaçamento tão grande de uma base considerável delas na emissão dos pedidos, né? Que esses pedidos venham acontecendo mensalmente, né? E esse é um dos objetivos que eles têm, e por isso eles aplicaram essa geração interna de caixa na Mais Natura, para que melhore isso, né? Então, voltando àquela história lá, a gente faz as anotações. Vamos anotar aqui que eles prometeram que vai haver uma melhora no fluxo de caixa no segundo semestre, com a entrada da linha Soul, que eu particularmente vou experimentar aí um produto da linha Natura Soul, né? Eu já comprei, já estou esperando chegar. Vou testar aí a qualidade do produto. É um produto que normalmente eu uso, mas a Natura não atuava nesse segmento, e aí resolvi aproveitar, né? Juntei o útil ao agradável. Então vamos experimentar, e depois eu dou um feedback da qualidade, né? Eu já colhi um depoimento de uma paciente lá no hospital, quando eu estava fazendo um exame, né? Eu estava fazendo um exame na enfermaria, e essa paciente ela não seria examinada não, ela estava bem, né? E aí eu vi a embalagem nova lá do produto, e resolvi perguntar a ela o que ela achava do produto e tal. Ela fez muitos elogios. Eu acredito que eu até coloquei esse depoimento lá no Mural da Natura, mas resumindo aqui, ela disse que gostou muito da qualidade do produto. No caso, ela comprou um creme hidratante, e aí ela gostou do produto e elogiou também a faixa de preço, que é uma faixa de preço mais acessível, que vai ao encontro dos demais produtos desse segmento que a gente encontra aí no mercado, né? No mercados, farmácias e tal. E então aí depois eu coloco um depoimento a respeito, né? Que é uma coisa muito interessante, tem a ver com a missão da empresa, né? Do Bem-Estar Bem, essa linha de produtos, né? Pelo que eu entendi, a Natura Soul ela vai lançar uma gama maior de produtos, mas eles começaram com essa, que é a linha de sabonete líquido e hidratante, né? Então isso é uma dos canais que eles vão utilizar para aumentar a receita, a geração de caixa no EBITDA, de caixa potencial, e o fluxo de caixa em potencial, e o fluxo de caixa de fato, né? O que de fato vai entrar de caixa do EBITDA nesses próximos trimestres, e a gente vai fiscalizar para ver se isso está acontecendo ou não, né? Basicamente, em relação ao EBITDA, margem EBITDA, e a melhoria do fluxo de caixa, a redução do ciclo operacional, né? E a gente vai ver também se esse plano está dando certo e se a linha tá vendendo bem, né? E aí depois a gente vai fazendo perguntas ao RI, e mas basicamente assim que a gente vai extraindo resultados desse estudo através do webcast. A gente vai aprendendo
e conhecendo melhor a dinâmica da empresa, para a gente não levar sustos. Ah, meu Deus do céu, e agora? Não sei o que. Por isso que, assim, o Carlos Magno propôs, há 2 semanas atrás, que a gente estudasse a Natura, e numa pergunta que fizeram a ele, e ele respondeu assim, olhando rapidamente, ele falou até do endividamento, e em relação ao endividamento, a Natura não tem problema nenhum em relação ao endividamento até o momento, né? Tudo equalizado, né? Ela está investindo pesado aqui, como a gente está vendo, e a maior parte do endividamento de longo prazo e tal, e com um lucro de alguns anos ela paga facilmente a dívida, se for o caso, só com o lucro líquido, com a geração de caixa, né? O EBITDA, ela tem um percentual dívida líquida EBITDA ainda bastante confortável, né? Como a gente viu, as dificuldades dela no momento, em função do que ela está sendo, que ela se propôs a realizar, que eu acho importante, tendo em vista o aumento da concorrência e o que ela tem feito para criar novas unidades de negócio em sinergia com as existentes, para que a visão do negócio seja realizada e a missão também. E é verdade, Luiz comentou aqui que tem ouvido bons comentários sobre os... Fala aí, Carlos Magno, que ele tem ouvido bons comentários sobre os produtos no Facebook, né? Eu ouvi dessa senhora pessoalmente, e eu vou experimentar e depois eu digo para vocês, né? Gepras, essa eu infelizmente vou ficar te devendo, mas assim, pelo que eu li, está perguntando aqui sobre a métrica do CAD, de medidas de crescimento, e depois sobre o tamanho do mercado detido pela Natura. Você sabe qual é esse mercado? Olha, eu sei que depois na semana que vem eu faço um comentário rapidinho, eu coloco lá no mural. Eu sei que ela ainda é líder em cosméticos e fragrâncias, se não me engano. É um mercado bastante disputado, viu, Gepras? É por isso que eles estão investindo tanto nisso, e isso é tão importante para eles, né? O aumento da produtividade das consultoras e a criação de novas coleções, novas categorias de cosméticos e fragrâncias. O retorno, grande Roger Candler, grande Roger, muito bom tê-lo por aqui. E o Roger fazendo um trabalho magnífico lá no Eu Sou Sócio, né? E o Roger, ele no último post dele lá do Eu Sou Sócio, beleza, Roger, a gente está comentando aqui sobre os resultados do segundo trimestre da Natura, e ouvimos aqui o webcast de resultados, né, e algumas perguntas feitas aos administradores, e estamos fazendo aqui alguns comentários sobre a empresa, né, e a gente está falando aqui sobre alguns indicadores, né, importantes, né, principalmente um ponto nevrálgico aqui do resultado desse trimestre, né, em função até dos investimentos que a empresa vem fazendo, né, de aumento de produtividade e aumento de criação de novas categorias de produtos, e dos planos que eles vêm fazendo também para indo ao encontro do aumento do objeto social da empresa, né, para que eles tenham novas formas sinérgicas
de criação de unidades de negócio que venham a se somar às que já existem, né? Também tem a volta de uma linha de shampoos e condicionadores e produtos para o cabelo, a Natura Plant, que eles retomaram com essa linha, deram uma aperfeiçoada nela e retomaram essa linha, né? Também eu vi muito interessante. Mas Geprado, de certa forma, destrinchar o relatório de uma empresa, assim como hoje com a Natura, aprofunda os conhecimentos ainda mais do que pensar comentários soltos sobre várias empresas em 1 hora e 1h30. Muito bom, Henrique, tá de parabéns. Muito obrigado, Geprasler. Eu queria justamente estimular essa cultura, né? Quando a gente não está na fase de resultados, a gente até pode fazer um bate-bola, assim, com várias perguntas, mostrar rapidamente várias empresas, assim, para pelo menos o aspecto inicial, né? Porque muita gente às vezes pergunta sobre inicialmente como fazer a triagem, o que olhar, como usar o quadro de ações, né? Pessoal que está começando, no quadro de ações a gente tem um mix dos indicadores mais importantes em relação ao patrimônio, ao lucro líquido, ao fluxo de caixa, ao endividamento, né, o endividamento em relação ao lucro líquido, né, e isso é aquela triagem inicial que vai fazer com que a gente separe aquela listinha, e aí a gente se inscreve no RI e vai fazendo um estudo um pouquinho melhor, né? E um dos pontos mais importantes desse estudo é justamente a gente ouvir o webcast de resultados, né? Porque aí a gente vai mergulhando naquela empresa da qual a gente pretende ter participação ou já tem alguma participação acionária nela. A gente precisa conhecer aquilo, afinal de contas a gente tem um pedaço lá, agora pode ser microscópico, mas é nosso. A gente tem uma parte da nossa poupança ali, a gente tem uma sociedade com aquele negócio, a gente precisa conhecer esse negócio e entender o que está acontecendo e ser capaz de explicar de acordo obviamente com o grau de envolvimento que a gente tem. Se a gente está começando agora, a gente vai ter menos coisas a dizer, mas a gente deve procurar estudar para ter condições de explicar mesmo, né? De entender o momento que a empresa está vivendo, fazer as anotações, né, relativas ao que foi falado no webcast de resultados, ficar observando se aquilo que foi falado de fato está acontecendo, e aí a gente tira as nossas conclusões. Pergunta ao RI, poxa, vocês disseram que por exemplo, aqui no caso da Natura, vocês disseram que no segundo semestre de 2013, por conta de tudo isso que vocês estão fazendo, que o fluxo de caixa ia melhorar e não melhorou. O que aconteceu, né? Então é preciso acompanhar, né? E é preciso utilizar todas as formas de acompanhamento que a gente tem, e na Natura a gente pode acompanhar também a parte das vendas. E em relação às consultoras, às vezes no trabalho, eu sempre encontro alguma colega que vende Natura. Tem essa consultora aqui perto de casa que eu costumo comprar com ela. Lá no Pilates que eu faço, a dona do Pilates também tem uma receita adicional vendendo Natura. Então você vai acompanhando, né? É isso mesmo, Honeyboy.
13,4 de share do mercado da Natura, 11,9 da Unilever, 9,2 da Procter & Gamble, né? Tem o Boticário e a Avon, que é competidora da Natura na venda direta. Só que isso é o geral. Em cosméticos e fragrâncias, o share da Natura é maior. É um pouco maior, mas deu para ver que tudo isso que a empresa está fazendo, isso aí é no mercado, peraí, que eu acho que eu tenho aqui sim, tá aqui, isso mesmo, no mercado de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, né? Então, tá aqui, o share, achei, o share no mercado de cosméticos e fragrâncias, que a Natura também é líder, ela tem 21,4% de share no mercado, nesse segmento de cosméticos e fragrâncias. Na verdade não, Gepraz, o Gepraz está perguntando o seguinte, mas o que quer dizer com participação de mercado? O que significa isso? Percentual sobre o volume de vendas, sobre as receitas totais do mercado de vendas diretas, é isso? Não, não é isso não, Gepraz, né? Isso aqui é o mercado de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, né? A Natura e a Avon, elas usam o canal de vendas primordialmente de venda direta. As outras não, as outras usam os canais tradicionais, né? Em vendas em grandes magazines, de mercados, de farmácias, etc e tal, como o caso da Unilever, da Procter & Gamble e da Boticário, que tem as lojas conceito, né? A Natura agora, adquirindo 65% da Imeis, ela tem agora também uma unidade de negócio com lojas conceito, né? E ela vai começar a apropriar a parte dela das receitas da Imeis a partir dos próximos trimestres. Então ela está no caminho que ela tem que fazer. Se vai dar certo ou não, a gente vai acompanhar. Mas tudo que ela mostrou de estratégia, no sentido de estar melhor equipada para a concorrência e criar novas possibilidades de receita para alavancar operacionalmente o crescimento dela, ela está fazendo, né? E cabe a nós aqui, com as anotações que a gente fez, e observando se ela vai conseguir entregar esses resultados e em que velocidade isso vai acontecer, né? E o Roger tá informando aqui que, para quem acompanha a Mills, saiu o resultado hoje também. Vai sair daqui a pouco, aliás, já deve ter saído, Roger, o resultado da Cielo. Por isso que o Mili já deve estar destrinchando o resultado da Cielo, né? E amanhã é o webcast. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso chat de hoje, né? E agradeço aí tá aqui o Honeyboy aqui em cima do laço aqui, já divulgando aqui o release da Cielo, tá na mão aqui. Então agradecer aí ao Carlos Magno pela sugestão, né? Foi ele que deu essa sugestão e acho que foi um chat bem legal. Eu vou me despedindo aqui, né? Não teve como ser menor o chat hoje, muita coisa, muito assunto. Então quero agradecer a presença de vocês aí, Marcão, Honeyboy, né, G. Prasler, o nosso querido Roger Kahler, o Mili, o próprio Carlos Magno, planejador, né, o comediante, e Luiz daqui, que estava vendo do trabalho dele, e o Clariston aqui iniciando também, foi a primeira vez que ele esteve aqui conosco. Um grande abraço para vocês todos que estiveram aqui comigo. E obrigado, Roger Kahler, muito obrigado pela presença.
Um grande abraço para vocês e um abraço para aqueles que ouvirão aí a reprise ao longo da semana. Não dá, infelizmente não dá para responder todas as perguntas de Prasler. Alguma eu vou deixar sem responder, infelizmente não dá. Ah, não, mas as perguntas que você fez eu respondi. Em relação à participação de mercado, aqueles números, eles se referem ao mercado de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. Entendeu? E não necessariamente de venda direta. Nos competidores de venda direta aqui da Natura só tem a Avon aqui, que tem 7,1% de share, né? Mas isso no mercado geral. Em cosméticos e fragrâncias, para terminar, que a Natura tem uma liderança um pouco mais folgadinha, ela tem 21,4% do mercado em geral, independente do canal ser venda direta ou não. Era isso? Aí só eu não sei dizer se, eu creio que sim. Eu não tenho certeza em relação à receita de vendas, mas creio que sim. Creio que sim. Então é isso, gente. Eu também desculpa não ter conseguido responder tudo, mas depois a gente continua. Então, um grande abraço a vocês, uma ótima semana e fiquem aí para o chat do Carlos Magno, que vai começar daqui a pouco. Um grande abraço a todos.